Vamos abrir nossa Bíblia, irmãos, em 3 passagens nessa noite. Uma já foi dita aqui, e é maravilhoso quando a gente vê uma confirmação daquilo que nós vamos pregar. Nós vamos ler primeiro Malaquias 3:10. Depois nós iremos ler Provérbios 11, 24 e 25 de novo. E por último, nós vamos ler 2 Pedro 2, versículo 1 e 3. Esse mês, irmãos, faz 2 anos que eu estou pastoreando essa igreja. E eu tive dando uma olhada nas minhas anotações. Todas as pregações, irmãos, todas as minhas pregações eu faço esboço. Eu pastoreio da seguinte forma: todas as minhas mensagens, ela tem um propósito definido. Eu gosto de chegar no final do ano e dizer, esse ano eu ensinei isso, isso e isso para a igreja. E aí no outro ano eu já traço novas mensagens para trazer para a igreja. Trabalhando assim, fica melhor, porque eu sei o que eu ensinei para a igreja e o que eu não ensinei para a igreja. Graças a Deus, durante esses, acho que 12 anos de ministério, sempre trabalhei assim. E até agora tem dado certo. E vamos continuar. Nesses 2 anos, irmãos, eu ainda não preguei sobre dízimo. A gente sempre dá uma palavra ou outra aqui no momento do dízimo e oferta, mas uma pregação somente sobre dízimo, eu nunca ainda tinha pregado aqui nessa igreja. Hoje vai ser a primeira vez. Então nós vamos ler essas 3 passagens. A primeira é Malaquias 3:10. Amém? Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? Algumas pessoas acham que Malaquias 3:10 não se aplica à igreja de hoje. Equivocadamente acham que não. É claro que se for aplicar de acordo com a lei, talvez não, mas há um princípio aqui que dura até os dias de hoje. Nós não podemos deixar de crer que há um princípio do dízimo, das ofertas, aqui Malaquias 3:10. E eu quero trazer esses princípios para a igreja hoje. Mas antes, vamos ler Provérbios, né? Acabamos de ler. Vamos ler mais uma vez. Provérbios 11, 24 e 25. O texto diz: alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Então o texto está dizendo aqui que há pessoas que economizam mais do que é justo, retém mais do que é justo. Já existem outras pessoas, versículo 25, que são generosas. E o texto diz, há esse princípio aqui, de que aquele que é generoso irá prosperar. O generoso prospera. Não há como negar o que está aqui, irmãos. Aquele que é generoso, como a própria irmã Patrícia disse, generosidade não é só na entrega de dízimos e ofertas, mas temos que ser generoso em todas as áreas da nossa vida. Aquele que for generoso em todas as áreas da sua vida, irá prosperar. De algum modo, irá prosperar. Eu me lembro quando eu tinha um sonho de ter uma Bíblia que estava além das minhas condições.
Era uma Bíblia muito cara na época. Quando o salário mínimo, eu lembro que quando o salário mínimo era R$230, essa Bíblia, quando lançou ela, era R$150. Era muito cara, mas uma excelente Bíblia, tenho ela até hoje. E eu tinha uma Bíblia velha, aquela Bíblia que a gente estuda todo dia e risca ela, e a gente acaba pegando demais com essa Bíblia, né? Porque a gente já sabe onde é que está tudo nela. Chegou um rapaz na minha casa, drogado, precisando de ajuda. Eu trouxe ele para minha casa, cuidei dele durante alguns dias, e no dia que ele foi embora, Deus falou comigo: pega a sua Bíblia e dê para ele. E eu, que tinha um carinho tão grande por aquela Bíblia, eu falei: oh, Deus, logo essa, ele dê essa Bíblia para ele. E eu dei. Eu fiz esse ato de generosidade, peguei a minha Bíblia e dei para aquele rapaz. Poucos dias depois, irmãos, estava eu passeando lá pelo centro de, acho que foi de Vitória da Conquista na época, e passamos em frente a uma loja de produtos evangélicos, e lá estava aquela Bíblia desse tamanho, a Bíblia de estudo, aplicação pessoal, e eu fiquei olhando para aquela Bíblia, falei: ô pai, eu queria tanto essa Bíblia. A minha sogra estava do lado e ela disse: meu genrinho, você está namorando demais essa Bíblia, você está querendo ela, né? Eu falei: minha sogra, eu quero. Ela: vamos entrar, eu vou comprar para você. Você compreende isso, irmãos? O texto diz: a alma generosa prosperará. O último texto que eu quero ler com vocês, e é que eu vou me dedicar um pouco a ele nessa noite, é a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Não tenha medo, receio, temor de ser generoso. Você não vai ficar pobre por ser generoso, seja nos dízimos, seja nas ofertas, seja em qualquer área da sua vida. Seja generoso, porque aquilo que está na Bíblia vai se cumprir na sua vida. Generosidade traz prosperidade. Traz, irmãos, traz. Eu não quero olhar para as minhas necessidades e orar a Deus por conta daquilo que eu necessito, mas por outro lado eu olho e eu não vejo generosidade da minha parte. Se eu não sou generoso nos dízimos e nas ofertas, então eu não mereço receber provisão de Deus. Eu não sou digno de receber a provisão do Senhor. Se eu estou precisando de um milagre financeiro na minha vida, eu tenho que me certificar que eu estou sendo generoso com a obra de Deus. Se eu certificar que eu estou sendo generoso para com a obra de Deus, então eu posso orar ao Senhor, apresentar minha necessidade financeira e dizer: Deus, faz um milagre. Tua palavra diz que aquele que é generoso irá prosperar. Então, prospera a minha vida. Amém, irmãos? 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, tem um alerta para nós aqui sobre esse tema. Finanças, dízimo, oferta. O texto diz assim, 2 Pedro 2, do versículo 1 ao 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, comércio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Irmãos, falar sobre esse assunto nos dias atuais não é fácil, não é. Um dos temas mais polêmicos na igreja evangélica é esse: dízimo,
oferta, dinheiro, finanças. Como é difícil falar desse assunto hoje em dia. É difícil por conta disso que está escrito aqui no capítulo 2 de 2 Pedro. Existem muitos falsos pastores que comercializam a fé das pessoas, exploram a fé das pessoas, enganam as pessoas, e por conta disso que é tão difícil falar de dízimo e oferta. A coisa está tão feia, mas tão feia, que existem pastores que nem sequer mais falam nesse assunto. Existem igrejas que parecem que o momento de dízimo e oferta é o pior momento. É aquele momento que, se necessário fosse, tirariam da liturgia do culto. Tamanhos são os escândalos que nós encontramos por aí. Mas não é porque, irmãos, estão comercializando a fé, negociando a fé, que nós, que procuramos ser uma igreja bíblica e verdadeira, vamos deixar de falar desse assunto. Temos que falar, temos que pregar, mas falar do jeito certo, pregar da maneira correta, porque existe uma teologia bíblica sobre esse tema aqui, uma teologia que sim traz prosperidade para nós, traz para nós, irmãos, bênçãos, não há como negar isso. Eu sei que muitas pessoas já se escandalizaram tanto com esse assunto que nem acreditam mais que o ato de dizimar, que o ato de ofertar traz prosperidade e traz bênção. Tem pessoas que não acreditam mais, perderam completamente a fé nessas coisas. O texto aqui nos alerta sobre esses assuntos. Nós temos aqui falsos profetas e mestres que introduzem na igreja heresias, práticas libertinas, e olha o que diz no versículo 3, logo no início do versículo 3: e por avareza farão de vocês comércio. Então, o Espírito Santo revelou para o apóstolo Pedro que haverá falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, que irão contaminar a igreja, colocar dentro da igreja doutrinas heréticas, e por avareza, esses falsos pastores, esses falsos mestres, por avareza, farão da fé de muitos um comércio. Mas o que mais me assusta é o que está no versículo 2, que diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções. Vocês podem olhar que nas igrejas onde os falsos pastores, os falsos profetas comercializam a fé, essas igrejas estão lotadas de pessoas, lotadas e lotadas. Quanto mais esses falsos pastores e mestres falam de dinheiro, comercializam a fé, mais as pessoas frequentam essas igrejas. Infelizmente, para nossa tristeza, é isso que nós vemos hoje em dia. Então o texto é bem claro: e movidos por avareza. Então a própria Bíblia, ela confirma, irmãos, que o comércio da fé existe. O comércio da fé existe desde a época apostólica. Desde a época apostólica já havia homens, falsos profetas, pregadores, que já comercializavam a fé, eram mercenários. O Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, fala sobre isso. Vamos dar uma olhadinha lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Essa passagem aqui é um paralelo entre Jesus, que é o bom pastor, e uma outra classe de homens que são falsos pastores. O texto diz assim, João 10:10, é um texto bem conhecido, porém mal interpretado. Existem 12 maneiras para que possamos interpretar um texto bíblico, e a mais simples de todas as 12 é ler o contexto. E aplicando apenas essa regra de interpretação, apenas lendo o contexto, nós iremos interpretar corretamente o versículo 10, que diz assim:
O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Algumas pessoas acham que o ladrão desse versículo aqui se trata de Satanás. Já vi muitos pastores, a maioria dos cristãos acreditam que o ladrão dessa passagem aqui é Satanás, mas não é, irmãos. O ladrão dessa passagem são os fariseus, são os falsos profetas, são falsos pastores, falsos mestres que roubam, que matam e que destroem a fé das pessoas. São homens que são religiosos, líderes religiosos, que são líderes religiosos movidos por avareza. A motivação é a avareza, e a prova disso está aqui no versículo 12. Mas o mercenário, que não é pastor, o que é mercenário? Mercenário é aquela pessoa que faz tudo por dinheiro. Satanás, ele não rouba, ele não mata, ele não destrói, não é por grana, não é por dinheiro. Ele rouba, ele mata e destrói porque ele é mau, ele é maligno. Satanás não é mercenário. Aqui o contexto são os fariseus, líderes religiosos. É como esses falsos pastores, esses falsos mestres de hoje, meus irmãos, que roubam, que matam e que destroem a fé das pessoas com suas doutrinas heréticas. É por isso que nós podemos observar aqui o que está na segunda carta de Pedro, capítulo 2, e entender um pouco o que o apóstolo Pedro está revelando para a igreja. Então a igreja, ela está afirmando aqui, nos alertando, para que a igreja do Senhor não seja enganada por esses homens que são falsos. O texto é bem claro, a motivação deles é a avareza. Eles fazem o que fazem por avareza. Nunca conseguiram ser nada na vida, encontraram na igreja evangélica um jeito de ganhar dinheiro. Alugaram um ponto, colocaram algumas cadeirinhas lá, pegaram a caixa de som, derramaram óleo na cabeça deles, e da noite para o dia eles disseram: eu agora sou pastor. Isso é um absurdo, meus irmãos. É por isso que a igreja de hoje vê tantos escândalos. Irmão, não é difícil nós encontrarmos pastores vendendo vassoura ungida, objetos que na cabeça deles são sagrados, são ungidos. Vai na internet que você vai ver isso aí, vassoura ungida, onde ele engana as pessoas dizendo: olha, nós oramos por essas vassouras, levamos para o monte. Alguns dizem que até levaram para Israel a vassoura. Essa vassoura aqui você vai trazer uma oferta de R$270. Você vai trazer uma oferta, nós vamos lhe dar uma vassoura. Olha a enganação, ele vendeu a vassoura. Ele vendeu a vassoura por R$270, e quando você varrer a sua casa com essa vassoura, os demônios que estão na sua casa vão ser varridos e vão embora. Irmãos, é hilário, mas é verdade. Milhares e milhares de pessoas estão comprando essas vassouras, porque os falsos pastores estão convencendo essa gente de que é verdade, de que essa vassoura é ungida, é sagrada. Outros vendem o que mais? Água ungida, sal, travesseiro, né? Você que tem um sono perturbado, nós já oramos por esses travesseiros aqui. Você, na hora de dormir, você vai dormir em paz, porque esse travesseiro é ungido. É só você trazer uma oferta de R$170 e você leva esse travesseiro. Lenço, rosa, caneta, colher de pedreiro, os tijolinhos, feijão, caroço de feijão. No início da pandemia, né? A gente viu isso, né? O caroço de feijão que cura a Covid. Irmãos, de acordo com a Bíblia, todas essas práticas são heréticas, são místicas. Isso não é bíblico. Isso não é cristianismo. Amém?
Isso não é cristianismo, pelo amor de Deus. Não sejam enganados por esses falsos pastores, por esses falsos profetas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É por conta disso, irmãos, por conta dessas práticas heréticas, que muitas pessoas estão deixando de ser dizimista, estão deixando de ofertar, estão deixando de colaborar, estão deixando de ser generosos para com a obra de Deus. Estão vendo tantos escândalos, tanta coisa errada, pastores se tornando milionários, pastores donos de impérios. Como pode uma coisa dessa, minha gente? O pastor pode ter uma vida tranquila, mas rico não. Não, e ainda mais ficando rico através da fé das pessoas. Isso é um absurdo, minha gente. É um absurdo. Mas não é porque existem esses falsos pastores que comercializam a fé que nós vamos deixar de ser dizimista, que nós vamos deixar de ser ofertante. Infelizmente, por conta dessas coisas, alguns irmãos buscam até mesmo base bíblica para não mais devolver o dízimo, buscando base bíblica. Aí vai lá para Malaquias 3:10, não, aquilo ali é lei, tudo que é do dízimo é lei, eu não vou mais colaborar nem com o dízimo, nem com oferta, coisa nenhuma. Ah, meus irmãos, nós temos aqui duas verdades. A primeira verdade é que esses falsos pastores, por avareza, comercializam a fé das pessoas. Mas a segunda verdade é que muitos, por avareza, não estão mais sendo dizimistas nem ofertantes. Por avareza também. A palavra avareza significa qualidade ou característica de que tem apego ao dinheiro. Irmãos, eu estou falando de um pecado que, de acordo com a Bíblia, ele é terrível. E é um pecado que é difícil de ser admitido. Talvez você que está aqui, talvez eu, nós não temos coragem de admitir que praticamos esse pecado, o pecado da avareza. Talvez você ache que essa palavra é para o irmão A, para o irmão B, mas não para você. Por favor, não façam isso. A palavra é para nós, não é para o meu irmão, não é para aquele que está em casa, é para nós. E esse pecado, o pecado da avareza, irmãos, como eu disse e repito, é difícil de ser admitido, por conta dos termos pejorativos sobre a avareza: mão de vaca, unha de fome, pão duro, muquirana, mão de figa, ganancioso. Quem gostaria de ser reconhecido como unha de fome? Mão de vaca, pão duro, muquirana, mão de figa, ganancioso? Ninguém. Não, isso aí não é para mim. Não, eu sou uma pessoa generosa. Irmãos, o pecado da avareza está muito mais perto de você do que você imagina, muito mais próximo de você do que você imagina. Como eu disse, é difícil de ser admitido, muito difícil. Mas esse pecado, ele é terrível para o crescimento da igreja. A avareza. A avareza neutraliza o crescimento da igreja, neutraliza. O pecado da avareza neutraliza, irmãos, o crescimento da obra de Deus, neutraliza. O pecado da avareza faz com que a obra de Deus, ela caminhe muito devagar e capengando. Coisas que poderiam ser feitas em curto prazo, só podem ser feitas a longo prazo, e olhe lá, por conta do pecado da avareza. O pecado da avareza, repito, neutraliza, bloqueia o crescimento da obra de Deus, irmãos, porque a obra de Deus necessita sim de recursos financeiros. Não tem como nós plantarmos uma igreja sem recursos financeiros. Irmãos, o pastor Arival Dias, ele disse, e eu concordo com ele,
que 80% do recurso da igreja deveria ser simplesmente e somente para evangelismo e missões. Mas como uma igreja vai investir 80% em evangelismo e missões, sendo que a igreja não consegue nem manter sequer a família pastoral? Como investir em novos campos e novas frentes missionárias? Como? Se o pecado da avareza está presente na vida da igreja. Isso é terrível, irmãos. Muito terrível. Então, existem pessoas que, apesar de serem avarentas, elas não conseguem ver essas características nela. Elas não conseguem ver, não conseguem enxergar. É claro que existe uma linha tênue entre ser controlado nos gastos, não é? E ser pão duro. Existe uma linha bem tênue entre aquela pessoa que é controlada, mas aquela pessoa que é pão duro. A pessoa que é pão duro, ele tem condições de comer picanha, mas ele quer comer carne de segunda. Isso é um pão duro. Não existe esse espírito, mas vai lá. É o espírito de miséria. Sabe? É o espírito de miséria que habita no coração da pessoa, onde ela tem condições de comer algo melhor, mas quer comer o pior porque não vai gastar. O pão duro, ele faz questão por centavos. Centavos, irmãos. Agora, como identificar uma pessoa avarenta? Será que um verdadeiro cristão, ele pode ser avarento? Pensa comigo, um verdadeiro cristão pode ser avarento? Eu vou repetir o que é avareza. A avareza é a qualidade ou característica de que tem apego ao dinheiro. Talvez você bate no peito e diz: eu não tenho apego ao dinheiro não, pastor. Vamos ver. Vamos descobrir isso hoje. Vamos ver onde é que você investe mais os seus recursos. Vamos ver realmente se há generosidade no teu coração para com a obra de Deus. Então separei aqui algumas características de uma pessoa que é muito avarenta. A primeira característica é medo excessivo de perder aquilo que adquiriu. Tem medo de perder aquilo que adquiriu. Medo. Eu consegui com muito trabalho, aquela coisa toda. Amém, irmão, louvado seja Deus que você conseguiu. Mas lembre-se, você conseguiu não é graças somente ao seu trabalho, é graças a Deus. Porque se você tem o que você tem, é graças a Deus, porque foi Deus que te deu trabalho, foi Deus que te deu saúde, foi Ele que abriu a porta, foi Ele que botou você naquele lugar, onde naquele lugar você conseguiu fechar negócio, foi Deus, tudo é Deus. Mas o avarento, ele não vê assim. O avarento, ele não glorifica a Deus por tudo que tem, não. Foi o meu braço, foi o meu suor. Não, querido, você está errado. Foi Deus. Essa pessoa, a pessoa que tem essa característica de avarento, que é o medo excessivo de perder aquilo que tem, é aquela pessoa que age como se fosse levar todos os seus bens para a sepultura. Não leve, irmão. Não leva. Não leva. Mas não leva mesmo. Eu não sei se foi Napoleão Bonaparte, eu esqueci quem foi. Foi um desses camaradas aí, que um pouco antes dele morrer, ele disse que era para colocar ele dentro do caixão e a mão dele era para colocar do lado de fora. Foi Napoleão? Olha aí. E perguntaram para ele por quê? Para que todos lembrem-se que quando eu vim para esse mundo eu vim sem nada, e quando eu sair desse mundo eu vou sair dele sem nada também. Nós não levamos nada, então por que esse medo de perder aquilo que você adquiriu? Não tenha medo, sabe por quê? Porque você precisa ter fé que aquilo que você tem foi Deus que lhe deu. Você só vai perder aquilo que Deus lhe deu se Deus permitir. Compreende isso?
há um princípio muito claro disso na Bíblia. A Bíblia diz que Deus deu para Davi o trono. E Deus disse para Davi: olha, o meu trono, o trono de Israel é seu para sempre. Para sempre. Quando o filho dele, Absalão, veio com o exército para usurpar o trono do pai, o que Davi fez? Ele lutou? Ele deu de testa, ele deu de cara com o filho dele? Não, ele saiu de boa. E quando nós lemos o livro dos Salmos, nós encontramos por que Davi, ele saiu de boa. Porque ele sabia que foi Deus que deu aquele trono para ele, e somente Deus poderia tirar. Não havia necessidade de lutar, foi Deus que me deu. Se Deus que me deu, que eu quero ver o que toma. Compreende isso? E se alguém acabar me tomando, foi porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, está tudo bem. Mas o avarento, ele não vê assim. Ele tem medo de perder aquilo que tem. A segunda característica do avarento é que ele reluta muito em gastar dinheiro, mas reluta mesmo. O avarento, para colocar a mão no bolso, vou te falar, é terrível. Parece que tem uma cobra dentro do bolso dele, que ele tem medo de colocar a mão no bolso. O avarento, ele é tão avarento. O avarento é tão avarento, que redundância, que ele não consegue nem cuidar da própria saúde. Quanto é lá no médico? R$100 a consulta. Não vou nada, bora no SUS. Exame só recebe daqui 6 meses, mas é de graça. Irmãos, ele não cuida nem do seu próprio conforto. Tem dinheiro de comprar uma televisãozinha um pouquinho maior e tal, né? Mas tem lá uma de 12 polegadas, daquela de caixão desse tamanho, e preto e branco. Porque o avarento é assim, irmãos. O avarento, ele tem um princípio. Qual é o princípio do avarento? Gastar o mínimo possível, mesmo podendo gastar um pouquinho mais. Ele só gasta o mínimo possível. O avarento, na hora de entregar dízimo e oferta, ele só vai nas moedinhas. Vê se tem um 10 centavos aí, né? Vê se tem a moedinha de R$1. O avarento, ele é assim. E ainda dá esse R$2 e fala assim: oi, meu pastel, né? Meu pastel foi embora. O avarento, ele é assim. Terceira característica do avarento é apegado aos bens materiais. O avarento, ele costuma amar mais as coisas do que as pessoas. O avarento é assim. Em quarto lugar, o avarento, ele é egoísta. Ele só enxerga a si mesmo. Tudo que ele faz é benefício próprio. O que eu vou ganhar com isso aqui? O que eu vou lucrar com isso aqui? O avarento, ele nunca pensa no outro. O avarento, ele só pensa em si. Ele só pensa no seu próprio benefício. Ele só pensa no seu próprio lucro. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos, se é que nós podemos chamá-los de cristãos, possuem essas qualidades aqui. Qualidades não, essas características. Possuem. Geralmente as pessoas que possuem uma dessas características, uma dessas 4 aqui, jamais serão dizimistas. Jamais. Jamais serão ofertantes. Jamais. Jamais. Na verdade, o avarento, ele só é dizimista, ele só é ofertante, motivado por 2 coisas. 2 coisas. Vou repetir. O avarento, ele só consegue ser dizimista, ele só consegue ser ofertante, motivado por 2 coisas. A primeira é medo. Medo de uma punição divina, medo de perder o emprego, medo de perder um negócio, medo de perder um bem. Para o avarento, não tem esse discurso: venha, traz seu dízimo com generosidade, com gratidão. Não funciona para o avarento desse jeito. Para o avarento só funciona assim, se tu não trazer o dízimo, Deus vai pesar a mão, vai vir o gafanhoto, o cortador, o migrador, vai vir uma desgraça para a tua vida, vai vir uma miséria para a tua vida, você vai falir. Aí o avarento, ele vem.
Aí ele entrega o dízimo, ele entrega a oferta, mas por medo de ser punido por Deus. A segunda motivação para um avarento ser dizimista é barganha. Barganha. Para o avarento não adianta dizer: traga seu dízimo, traga sua oferta, sem querer nada em troca. Ah, não, irmão. Para o avarento só vai assim: ó, traga seu dízimo e Deus vai lhe dar 10 vezes mais. Traga o seu dízimo e Deus vai multiplicar. Você vai ficar rico. Para o avarento só vai assim. Só funciona desse jeito. Só desse jeito. Ou por medo, ou por barganha. Uma igreja como a nossa, que não incentiva os membros a serem dizimistas através do medo e através da barganha, mas que incentiva apenas dizimar e ofertar por generosidade e por gratidão. O avarento, quando chega numa igreja assim, ele não se encanta com essa igreja. Na verdade, ele encontra nela uma brecha para dizimar ou ofertar apenas por conveniência. E a conveniência do avarento para ser dizimista e ofertante é a seguinte: eu só vou dizimar quando dá, tá bom? Eu só vou ofertar quando sobrar. Quando sobrar eu oferto, quando sobrar eu dizimo. O avarento é assim. O avarento, ele se comporta desse jeito. Nunca é por gratidão, nunca é por generosidade, porque o avarento, ele é ingrato. O avarento, ele nunca é generoso. Nunca é. O avarento, ele não reconhece que o sapato que ele tem, bom ou ruim, foi Deus que deu. A casa onde mora foi Deus que deu. O emprego que tem com bom salário, ou um salário mínimo, ou menos de um salário, foi Deus que deu. Mas o avarento não reconhece essas coisas, e ele não consegue dizimar, ou do pouco que recebe, ou do muito que recebe. Não consegue. Não consegue. Como eu disse, o avarento só funciona o medo. Medo. Traga o seu dízimo, sua oferta, porque se tu não trazer o seu dízimo, sua oferta, você vai levar para a farmácia, você vai gastar com remédio, né? E assim por diante. O Satanás vai entrar na sua vida, vai acabar com você, e esse dinheiro que você não está trazendo para a igreja, você vai acabar gastando na farmácia. O avarento que fica com medo dessas coisas, ele vem e traz o dízimo, traz a sua oferta, mas ele não traz com alegria, ele não traz com celebração, ele não traz com o coração cheio de generosidade. Ele traz assim: eu tenho que dar, porque se eu não der, o capeta vai tomar conta. Infelizmente, o avarento só funciona assim. Mas não é porque o avarento só dizima e só oferta por medo e por barganha que nós vamos se utilizar disso. Nós não vamos se utilizar disso. Nós não vamos se utilizar do medo e da barganha para você ser um dizimista fiel. Você que sabe se você quer ser generoso, se você quer ser um cristão grato, ou se você quer ser um avarento. A decisão é sua. Nós vamos continuar pregando. Seja dizimista por gratidão, seja dizimista por generosidade no coração. Irmãos, é como eu disse, né? O avarento, ele vê nessas coisas brecha para não dizimar. E na verdade, o avarento, ele sempre busca uma desculpa para não dizimar. É porque não deu, porque, sabe, eu tive disso para pagar, eu tive aquilo para pagar, sabe? Fica buscando a desculpa. O avarento é assim. Sempre é assim. Sempre. Só dá do que sobra. Somente do que sobra. Deus, ele não pede esse tipo de dízimo, esse tipo de oferta, o que sobra. Não é, irmãos, não é do que sobra. Desde que eu me converti, que eu fui ensinado a dizimar e ofertar, nunca do que sobra. O rei Davi, ele disse: Deus, eu nunca vou te dar alguma coisa que não me custe nada. Nunca. Eu nunca vou te ofertar alguma coisa que não me custe nada. Talvez eu vou ter que ofertar a pizza da noite. Vai me custar a pizza daquela noite. Talvez vai me custar a passagem de volta para casa.
E Deus se vira para me levar de volta para casa. Uma vez eu fui numa igreja lá em Salvador. Quando eu cheguei na igreja, eu falei: caramba, meu Deus. Antes de você entrar no templo, 5 salas de um lado, 5 salas do outro lado. Pelas 2 salas que eu passei, uma era de crianças especiais. Crianças especiais. E tinha 2 professores trabalhando com aquelas crianças especiais. Eu falei: uau. Na outra sala que eu fui, era uma sala só de bebezinho. Tinha mais ou menos uns 20 berços dentro daquela sala. E 2 pessoas cuidando daquelas criancinhas. Eu falei: uau. Quando eu subi para a nave do templo, eu falei: olha, eu vou dar tudo que eu estou no meu bolso aqui hoje para essa igreja. Tudo que está no meu bolso aqui eu vou dar. A igreja era muito longe de casa. Muito longe. E eu dei tudo naquele dia. O dinheiro que estava no meu bolso. Eu lembro como se fosse hoje. Naquela época era muito dinheiro para a época. Eu dei, muito dinheiro não, mas era razoável. Eu dei R$30. R$30. Falei: pai, eu vou dar. Eu sei que eu não tenho dinheiro para voltar, mas o senhor vai dar um jeito. Mas eu quero colaborar com essa igreja. Eu quero dar tudo que está aqui no meu bolso agora. E eu vou fazer isso. Ah, irmãos, eu sei que talvez há alguém aqui que esteja racionalizando isso, mas foi um ato de fé que eu fiz. Não estou mandando ninguém aqui fazer isso. Ninguém. Faça se você quiser. Mas eu fiz. Eu dei naquele dia. E quando eu dei aquela oferta, antes de ir para a igreja, eu passei pela livraria. A igreja é uma igreja com uma estrutura bem grande. Eu passei pela livraria e tinha 3 livros best-seller. E eu fiquei namorando aqueles 3 livros. Falei: moço, quanto é esse livro aí? O cara deu o preço. Falei: meu Deus do céu. Era R$30 cada livro. 30. E na hora que o pastor, ele estava lá na frente, ele: olha, gente, eu orei a Deus, e Deus me disse que hoje ele vai levantar, a gente precisa pagar o aluguel desse negócio aqui, desse prédio, e eu preciso de R$300 hoje. Deus disse que vai levantar 10 pessoas para dar R$30 cada uma dessas 10 pessoas. Quando ele falou: quem é a primeira pessoa? Eu já estava de pé, irmão. Presente. Está aqui é o dinheiro que eu tinha. Na hora que as 10 pessoas se levantaram, ele disse: pegue os 3. Ele chegou para o obreiro e falou: pegue os 3 livros melhores da livraria e dê para cada uma dessas 10 pessoas. Eu falei: entendeu? Porque a Bíblia diz que a alma generosa será abençoada. Entendeu agora? Ah, irmãos, deixa o Espírito Santo falar com você hoje. Vamos tirar esse espírito de avareza do nosso meio, irmãos. Aleluia. Que Deus derrame sobre a vida dessa igreja. Aleluia. Generosidade, gratidão, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. 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 O avarento só dizima e oferta pelo medo e pela barganha. Mas o crente fiel não é assim. O crente fiel, ele sempre vai dizimar e ofertar do jeito que está escrito na Bíblia. E que jeito está escrito na Bíblia? Nós sabemos, irmãos, que dízimo não é apenas lá em Malaquias 3:10. O dízimo é muito antes disso, muito antes, irmãos, muito antes. A Bíblia deixa bem claro para nós que o dízimo é antes da lei. A primeira pessoa a devolver o dízimo foi Abraão. Deus nunca disse para Abraão: olha, Abraão, eu estou lhe abençoando muito, fiz de você um homem rico, agora eu quero 10% do que você tem para a minha obra. Não, Deus nunca disse isso para Abraão, mas Abraão voluntariamente, com generosidade no coração, ele decidiu, por livre e espontânea vontade, devolver 10% daquilo que Deus havia dado a ele, aos pés de Melquisedeque. Quando Deus viu essa atitude de Abraão, é que depois Deus vai lá e normatiza. Deus vai lá e regula isso, coloca isso como lei.
não como uma imposição, mas como uma coisa bela, uma coisa linda de se ver. Alguém generosamente, com gratidão no coração, desejando ver a obra de Deus crescer, se multiplicar e avançar, devolver 10% do que Deus dá. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu sei que muitos já se perderam por conta desse comércio da fé, mas o Espírito Santo de Deus há de restaurar a tua vida hoje, há de restaurar a tua visão sobre o dízimo hoje. E você ser dizimista não por conta apenas de Malaquias 3:10. Mas por causa daquilo que está escrito em Gênesis 14:20, irmãos. Antes da lei, muito antes da lei. Aleluia. Coração do cristão fiel, o coração do crente fiel, sempre será generoso. Sempre, meus irmãos, sempre será grato. Sempre, sempre. Existem pessoas aqui na igreja, pessoas perguntando o que é o dízimo. O que é o dízimo? Dízimo, irmãos, não é simplesmente chegar assim e dizer, dá 10% que você recebe. Pô, velho, aí também é demais, né, cara? Você resumiu o dízimo em apenas devolver 10% que você tem. Essa sua teologia é muito pobre. É uma teologia sem amor. É uma teologia rasa. Dízimo é mais do que você devolver 10% daquilo que Deus lhe dá. Dízimo é um ato de gratidão, irmãos. Vocês têm que compreender que esse ato litúrgico de vir aqui na frente não é simplesmente sair do seu lugar e vir aqui na frente, não, irmãos. Isso aqui é um ato espiritual. É algo espiritual, irmãos. Quando eu saio do meu lugar e venho aqui na frente trazer minha oferta ou dízimo, eu estou mostrando, revelando a minha espiritualidade, ou a qualidade da minha espiritualidade. O ato de dizimar, o ato de ofertar, diz muito sobre a nossa espiritualidade. O ato de dizimar, o ato de ofertar, diz se eu sou ou não avarento, diz se eu sou ou não pão duro, diz se eu sou ou não muquirana, diz se eu sou ou não ganancioso. Então, dízimo é um ato de gratidão. Dízimo é você reconhecer o cuidado de Deus sobre a sua vida. Dízimo é devolver 10% do que você recebe. Dízimo tem esses 3 princípios: gratidão, reconhecimento e devolução. Quando dizimamos, estamos declarando que tudo que temos foi Deus que nos deu, tudo. Tudo. Quando dizimamos, nós estamos reconhecendo que é Deus que cuida de nós. Porque amanhã, meu filho, amanhã você pode receber uma carta de demissão, amanhã. Pode ou não pode? Claro que pode. Amanhã todas as portas podem se fechar na sua vida. Quem que garante que não? Quem que garante que não? Hoje você olha para a sua vida e vê certa segurança. Hoje, talvez aqui e agora. Mas amanhã as coisas podem mudar. Mas quando nós somos gratos, e nós servimos esse Deus que é maravilhoso, aleluia, e nós temos a consciência, aleluia, e o entendimento que é Deus que cuida de nós, nós podemos dormir em paz hoje, sabendo que Deus cuidará de nós amanhã, aleluia. Deus é que cuida, Deus é que zela. Quando dizimamos, nós reconhecemos o cuidado de Deus, porque estamos devolvendo 10% e nós sabemos que esses 10% que devolvemos não vai fazer falta. Não fará falta na nossa vida, não fará falta na nossa família. Você não vai ficar mais pobre se você devolver o dízimo. Não vai, irmãos. Seja generoso para com a obra de Deus. Mas infelizmente,
Muitos, por avareza, tentam descaracterizar o dízimo hoje em dia. Não, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Olha, você que tem nada a ver, cara, você não devia nem estar aqui debaixo dessa luz aqui, porque quem paga essa luz aqui é o dizimista. Concorda comigo? O Novo Testamento vai mostrar para nós, irmãos, que há base bíblica sim no Novo Testamento sobre dízimo e sobre oferta. O Novo Testamento não anula o princípio do dízimo, não anula. O próprio Jesus Cristo, em Mateus 23, ele sancionou o dízimo. Em Mateus 23, Jesus, ele tem uma oportunidade perfeita de dizer, olha, dízimo não é para devolver mais o dízimo, isso acabou. Mas não é isso que ele faz. Eu quero ler essa passagem aqui com vocês. Aqui nós temos a oportunidade perfeita para Jesus dizer que o dízimo passou. Mas não é isso que ele faz. Por favor, querido, me acompanhe nessa leitura. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Agora veja como Cristo termina. Deveis, porém, fazer essas coisas. O que Cristo falou primeiro? Dízimo. E não omitir aquelas. Jesus está dizendo, olha, fariseus, escribas, hipócritas, vocês estão sendo dizimistas, mas vocês estão desprezando o juízo, a misericórdia e a fé. Jesus vai depois e diz, olha, sejam dizimistas, mas não deixe de ser misericordioso, não deixe de praticar a justiça e não deixe de praticar a fé. Então Jesus aqui, ele sanciona o dízimo, ele confirma a existência do dízimo, a continuidade do dízimo. Ele está dizendo para os fariseus, continue sendo dizimistas, mas não deixe de praticar o que é mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, meu querido, Jesus está confirmando que nós, cristãos, temos que ser dizimistas e ofertantes da obra dele. Aleluia. Nós lemos aqui Malaquias 3:10 no texto base de hoje. Por quê? Como eu disse, tem princípios aqui. Malaquias 3:10 não é um texto que tem que ser rasgado da Bíblia. Tem gente que praticamente rasga Malaquias 3:10. Nós não podemos rasgar porque é a palavra de Deus, irmãos. Malaquias 3:10 é palavra divina. E há 3 princípios aqui em Malaquias 3:10. Podemos voltar para Malaquias 3:10, por favor? Aqui nós encontramos uma promessa para quem é dizimista. Ok? Promessa para quem é dizimista. Olha, aquele que não é dizimista pode até prosperar nessa vida, irmão, mas assim, sabe, se você fosse dizimista, eu creio que você iria mais longe. Sabia? Eu creio que você iria muito mais longe. Você está prosperando, ok, amém, mas existe algo na sua vida que você não vê, nem percebe, que está travado na sua vida. Você acha que não, porque você foi contaminado, sabe, com essa descaracterização do dízimo e tal. Parece que você foi vacinado contra esse negócio de dízimo e oferta, e você não consegue ver, você está cego. Mas aquele que falar, que aceitar essa noite, não, eu preciso ser dizimista,
você vai experimentar um desbloqueio na sua vida. Você vai experimentar a mão poderosa de Deus de alguma maneira, sabe, te ajudando. O texto diz assim: trazei todos o dízimo à casa do tesouro. Primeiro princípio, nós temos aqui uma ordem. Isso aqui é uma ordem, irmãos. Trazei todos os dízimos, ou seja, isso aqui é um dever espiritual da igreja. Ricos e pobres têm que ser dizimistas. Tem que dizer assim: ah, pastor, eu não sou dizimista porque eu não tenho salário. Ei, peraí, Deus não está dizendo para você ser dizimista se você tiver carteira assinada. Deus não está dizendo para você ser dizimista só se você estiver trabalhando formalmente. Deus está dizendo para você ser dizimista de tudo aquilo que você tem, de tudo aquilo que você recebe, pouco ou muito. Se você recebe apenas R$10 por mês, é seu dever como cristão, é seu dever espiritual, chegar para a tesouraria: me dê um envelope de dízimo aí, eu quero um envelope de dízimo. E eu vou botar R$1 aí, ó, dentro desse envelope, e é para anotar aí, ó, R$1, porque R$1 é dízimo, porque eu recebo R$10 por mês. A questão aqui, irmão, não é valor, a questão aqui é fidelidade. Fidelidade, é isso que Deus quer olhar para a igreja e ver, não é o valor, mas a fidelidade. Se você recebe pouco, seja dizimista do pouco. Se você recebe muito, seja dizimista do muito. Mas não seja mão de vaca, não seja pão duro, não seja muquirana, não seja avarento. Se liberte da avareza, através do dízimo e da oferta, se liberte da avareza. Isso aqui, irmão, não é uma opção. Não é uma opção, é um dever nosso. É um dever. É um dever. É um dever nosso. Aquele que não dizima e não colabora não tem direito nenhum de reclamar se a obra de Deus não está avançando. Não tem. Não tem. Segundo princípio, primeiro nós temos aqui uma ordem, segundo nós temos aqui um local para entregar o dízimo. O texto diz: a casa do tesouro. No Antigo Testamento, a casa do tesouro era o antigo templo. O templo construído por Salomão. Mas no Novo Testamento, essa casa do tesouro é a igreja do Senhor. É a igreja. E esse mantimento aqui, irmãos, era para quê? Porque existia 12 tribos em Israel, 12 tribos. 11 receberam terras, propriedades, para plantar nessas terras e produzir. Apenas uma tribo, Deus disse: vocês não vão receber terra nenhuma. As 11 tribos vão ter que trabalhar e trazer os dízimos para que essa outra tribo receba esse dízimo, porque essa outra tribo era a tribo que iria trabalhar a espiritualidade da nação de Israel. Era a tribo de levitas e de sacerdotes. Essa tribo não poderia plantar nada, consequentemente não poderia colher, porque Deus levantou essa tribo apenas para cuidar da espiritualidade da nação de Israel, somente da nação de Israel. Era 10% era necessário para manter a espiritualidade da nação. Se essas 11 tribos não devolvessem o dízimo, a tribo que era responsável para manter a espiritualidade do povo teria que trabalhar, e a nação perderia sua espiritualidade. Então Deus determinou: 11 vão trabalhar, uma vão cuidar da espiritualidade, uma vai cuidar do sacrifício, uma vai cuidar do templo, uma vai cuidar da liturgia do culto, uma vai cuidar da música, uma vai cuidar da instrução bíblica, da pregação. Aleluia! Irmãos, há um princípio grandioso aqui, eu não sei se você consegue entender. Se para manter, olha só, Antigo Testamento, 10% para manter a espiritualidade apenas de uma única nação. Uma nação. No Novo Testamento a coisa ampliou.
Deus agora não quer manter a espiritualidade, não é de uma nação, mas de todo um planeta. Entendeu agora? De todo o planeta. Se no Antigo Testamento 10% era para manter a espiritualidade de uma única nação, quanto você acha que nós temos que colaborar hoje para manter a espiritualidade no planeta inteiro? Irmãos, a moralidade está indo embora, irmãos. Todas as plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime, o que mais? Eu só conheço essas duas. Para alguém colocar um filme lá na Netflix, tem que ter pornografia, tem que ter moralidade, senão não passa, não é aprovado. Tem que ter lá no mínimo um casal gay se beijando. Esse dia eu vi um dos atores de Tropa do Elite, ele dizendo: rapaz, se eu tivesse 10 milhões aqui agora, eu investiria em Tropa de Elite 3. Sabe por que Tropa de Elite 3 não existe? Por conta da ideologia. Para produzir Tropa de Elite 3, vamos ter que colocar homossexualismo lá dentro e um bocado de coisa lá dentro. Mas se eu tivesse 10 milhões, eu faria um filme independente. Ah, irmãos, a igreja poderia estar produzindo isso, ou não? A igreja poderia estar produzindo filmes, desenhos e tantas coisas mais. Quem sabe uma igreja hoje ter uma plataforma de streaming. E pense, irmãos, como pode, eu vou falar, como pode, irmãos, essas igrejas de falsos pastores, falsos mestres, tem rádio, tem TV, sabe, tem a rede de comunicação na mão, porque ele engana as pessoas, é muito dinheiro que entra. Somente em uma igreja dessas lá em Salvador, eu fiquei sabendo que só no dia de segunda-feira entrou 3 milhões de reais só na segunda-feira. É por isso que eles estão lá na televisão enganando mais ainda as pessoas, enquanto as igrejas que pregam mentira estão lotadas de dinheiro. As igrejas que pregam a verdade estão lotadas de gente que irmãos, eu tenho vontade de ir para a rádio aqui de Caetité, mas para pregar o que eu prego aqui nesse púlpito, mas pregar com força, irmão. Cadê condições financeiras para colocarmos um programa em uma rádio registrada de Caetité? Não tem. Se no Antigo Testamento 10% é para manter a espiritualidade de apenas uma nação, a igreja deveria colaborar muito mais para manter a espiritualidade de todo esse planeta, porque agora a missão não é para uma nação, a missão agora é para o mundo. É para o mundo. Irmãos, onde nós devemos ser dizimistas? Você pode pegar o seu dízimo e entregar em qualquer lugar? Não. O princípio aqui é que eu devo entregar o meu dízimo na igreja onde eu sou membro. Eu devo entregar o dízimo na igreja onde eu sou alimentado espiritualmente, onde eu sou pastoreado, onde eu sou assistido, onde eu sou cuidado, onde eu adoro o Senhor. É nesse lugar que eu devo dizimar. O terceiro princípio que nós encontramos aqui em Malaquias 3:10 é que nós temos um objetivo. O segundo nós temos um local, a casa do tesouro. Nesse caso aqui é a nossa igreja hoje. O terceiro princípio aqui é nós temos um objetivo. Qual é o objetivo? Para que haja mantimento na minha casa. O dízimo é para manutenção da obra, não apenas manter a coisa funcionando, irmãos. A igreja, ela precisa se manter, mas também precisa expandir. Expansão, irmãos. Pelo amor de Deus, gente, vamos expandir, Mas tem o quarto e último princípio aqui. Eu quero que você fique de pé para a gente meditar nesse quarto e último princípio. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, com fé e coragem, porque nós temos aqui uma promessa para aquele que é dizimista. Eu sei que tentaram tirar de você o que está aí no final do versículo 10, mas se algum pastor
falso pastor, se algum falso teólogo, falso mestre, falso profeta tirou isso de você, essa promessa de você, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai colocar de novo. Amém? O texto diz o quê? Final de Malaquias 3:10: provai-me nisto. Aleluia, aleluia, aleluia. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, para que haja expansão da minha obra, e depois façam prova de mim. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Façam prova de mim, diz o Senhor. Deus aqui, Ele nos desafia, irmãos, a prová-lo. Deus está nos desafiando a prová-lo. Me coloque à prova. É isso que o texto está dizendo. Me coloque à prova. Deus está nos desafiando. Dizimar é uma prova de fé, irmãos. É uma prova de fé. Oh, glória! Aleluia! Se nós cumprirmos fielmente com este princípio, irmãos, se nós aqui começarmos a ser dizimistas fiéis, irmão, nós vamos começar a ver coisas grandes acontecendo no nosso meio.